episódio de violência que terminou com a morte de um vigilante. Esse fato foi o ponto de partida para que o INSS fosse à justiça com a intenção de responsabilizar a empresa pela tragédia. O Instituto perdeu a chamada ação regressiva, mas o caso chama atenção para os perigos que envolvem a rotina desses profissionais. Quem é do ramo garante. Dentro de um carro forte, a sensação é a de que um ataque criminoso pode acontecer a qualquer momento. Mais cedo ou mais tarde, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e a bala, não sabe nem de onde vem. De acordo com o sindicato, que representa os trabalhadores do setor, nos últimos 6 meses foram registrados 10 ataques a carros fortes só no Rio Grande do Sul. Em 7 deles, a ação dos bandidos não teve êxito. A estrada é o ataque mais violento. Se tem mais tempo, tem mais planejamento também, né? Talvez com informações privilegiadas, talvez eles tenham. E é um ataque que ele já é planejado, ele já é arquitetado, ele já sabe alguma coisa. Por causa dos riscos envolvidos na profissão, os vigilantes usam armamento pesado e estão sempre de colete. Cuidados que não são suficientes para evitar tragédias. Em abril de 2003, por exemplo, um funcionário da empresa Proforte morreu após o veículo em que estava com outros 3 colegas ser atacado por criminosos. O assalto aconteceu em uma estrada próxima à cidade de Lajeado, no Vale do Taquari. O assalto foi uma montagem de cinema, né? O carro da Proforte voltava de Lajeado, né? E na contramão vinha um caminhão, né? E começou a se direcionar sobre o carro forte, né? Na contramão. E o carro forte, ao tentar desviar, capotou. Capotou e o pessoal começou a metralhar, a fuzilar o carro forte. Após a ocorrência, o INSS passou a pagar pensão por morte aos dependentes do vigilante. Uma despesa mensal que, na visão do Instituto, deve ser assumida pela empresa Proforte, que foi acusada de não oferecer equipamentos como colete à prova de balas. Em uma ação regressiva, o INSS pediu que a companhia fosse obrigada a ressarcir os cofres públicos. Nós tínhamos a informação de que o vigilante que foi alvejado durante um assalto a carro forte não estava usando o colete à prova de balas, que é um equipamento de proteção individual obrigatório para os vigilantes. Fatalidades acontecem, viver e morrer são exatamente as nossas condições de seres humanos. Então, se houve uma fatalidade, o INSS simplesmente cumpre a sua obrigação constitucional, que é pagar o benefício de pensão por morte aos dependentes. Em primeira instância, o pedido foi negado. O INSS ainda recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas os desembargadores decidiram manter a conta sob a responsabilidade do Instituto. O que se discutiu no processo e se apurou foi que, dadas as circunstâncias e o que aconteceu, não houve uma situação de descumprimento dessas regras pela empresa, pelo empregador, mas sim uma fatalidade. Como a empresa conseguiu comprovar nos autos que tinha dado o equipamento necessário, tinha cumprido as normas de segurança, se julgou improcedente essa indenização. Esse desembargador federal explica que as chamadas ações regressivas têm sido cada vez mais frequentes no tribunal. O instrumento é uma forma de se evitar que todos os contribuintes do INSS paguem pelo erro ou pela negligência de alguns. Nas situações em que a ação ou a omissão da empresa, seja porque não deu equipamento de proteção, seja porque desatendeu as normas de segurança, seja porque exigiu, por exemplo, uma jornada excessiva do empregado, seja porque não deu treinamento para o empregado, isso faz com que a empresa seja responsável por aquele dano que ela causou. Essa responsabilidade não recai daí no restante da sociedade, mas sim em quem deu causa ao dano. No Rio Grande do Sul, as companhias que transportam valores empregam cerca de 2.000 seguranças. E mesmo com cursos e treinamentos do efetivo, é preciso estar sempre atento para enfrentar momentos mais tensos. Porto Alegre é um problema, estacionamento próximo ao embarque e desembarque das viaturas. Temos um problema nos shoppings, no supermercado, na qual as caixas eletrônicas ficam muito no fluxo dos clientes. E aí tu está trabalhando, tu está fazendo segurança e as pessoas estão trabalhando na volta. É difícil porque tu não sabe quem é complicado.